Oi, galera, esse é o podcast Amigas da Maternidade. Eu sou a Maiara, tenho 25 anos, sou mãe da Catarina de 2 aninhos e sou mãe da Marcelinha de 1 ano. Eu sou social media e eu tô aqui com a Letícia, que é a minha amiga que tá comigo no projeto. Oi, Lê! Oi, Mai. Gente, eu sou a Letícia, eu tenho 24 anos, eu sou artesã, empreendedora e fundadora do projeto Help Baby. Eu ainda não sou mãe, mas eu amo o assunto da maternidade, é por isso que eu tô aqui. E nesse podcast a gente vai trazer profissionais que tenham a ver com a maternidade e mães reais, né? Desde a mãe raiz até a mãe Nutella e muitos tipos de mãe, para agregar experiência aqui no nosso podcast. E hoje, por falar em mãe, hoje a nossa convidada é uma mãe, é a Giovana. Ela é mãe de 3 meninos e ela tá aqui pra contar a experiência dela. Tudo bem, Giovana? Tudo ótimo, boa noite, gente. Tudo bem com vocês? É, eu sou mãe, tenho 3 filhos, tenho 25 anos, sou advogada e tenho uma vida bem corrida para administrar tudo isso que vem acontecendo. E eu vou compartilhar um pouquinho com vocês da minha trajetória. Ai, gente, muito rica, né? Sou mãe, sou advogada. Chique. Giovana, você se formou há pouco tempo ou você já tá faz tempo no ramo? Você tem 25 anos, você é super nova, né? Sim, eu me formei tem 1 ano, mas trabalhar com direito eu trabalho há 3 anos. Eu trabalho numa empresa e trabalho autônoma também. Tenho como se fosse a minha própria empresa e ainda assim trabalho para outras pessoas. E atualmente eu estou fazendo pós-graduação também. Estou dando continuidade nos estudos para não parar. E me fala uma coisa, como que você concilia cuidado dos 3 meninos, do marido, da casa e estudar? Continuar estudando. Não é fácil, óbvio, mas assim, a gente tenta se organizar para conseguir fazer tudo perfeito, tudo, nada fica perfeito, já aviso. Não existe perfeição na minha vida. A gente faz da forma que dá, tenta assim se empenhar ao máximo. Eu tenho muita ajuda, graças a Deus, meu marido me ajuda bastante. E os meus filhos assim, são bonzinhos em relação a falar assim aos cuidados, vão para a escolinha, então fica cansado em casa, acaba obedecendo mais. Não dá aquele trabalhão que dá no começo, quando tem que ficar muito mamando no peito, muitas fraldas, né? Então essa parte no começo assim é mais complicado. Por isso agora o mais novo tem 2 anos e aí ele já tá bem crescidinho, não usa fralda, facilita um pouco para administrar tudo isso. E os seus outros filhos têm qual idade? O mais velho tem 7 e o do meio tem 6. Aí você vai falar, nossa, 6 e 7. Não, mas é que o mais velho já vai fazer 8 daqui 2 meses. E o bebezinho com 2. Nossa, então, pela sua idade, pela idade dos meninos, a gente percebeu que você foi mãe jovem, né? Sim, eu fiquei grávida a primeira vez com 16 anos, estava no ensino médio. E aí eu não parei, continuei a estudar. Entrei na faculdade, foi sempre meu sonho. E depois que eu entrei na faculdade, no segundo semestre, eu fiquei grávida de novo. E no finalzinho da faculdade, eu fiquei grávida de novo. Eu fiz exame de ordem grávida, com barrigão de 9 meses. E passei grávida. Foi bem assim, puxado, porque fica difícil, né? Gravidez, estudo, você fala, não vou conseguir. Foi difícil. Já entendemos uma coisa então, toda vez que você tá estudando, você engravida, agora você tá fazendo pós-graduação. Vem mais baby? Não, não vem mais baby, não. Já encerrei a fábrica. Finalizei porque meu objetivo não é montar um time de futebol. Não é, não quero. Mas eu sou muito feliz. Tenho meus 3 filhos, assim, nenhum foi planejado. Tudo arriscado mesmo. Cada um tem uma história diferente. Cada um aconteceu de um jeito diferente, mas independente de todo o trabalho, de todos vocês como mãe e você como amigável com as mães, sabe que o amor do filho não se mede, não importa o trabalho que dá, a gente sempre vai amar. Uhum. E Sim. agora conta pra gente então como é que foi isso da primeira gestação, você com 16 anos, não estava na escola, você namorava, ou você já morava com seu namorado? Como é que foi? Conta pra gente como é que foi a primeira gestação. Eu tinha 16, estava no segundo grau,
eu namorava já com o pai dos meus filhos. Foi, foi assim um susto para minha mãe, para a família inteira, para a escola. Os professores já me olhavam estranho, perguntavam, falavam assim: Meu Deus, o que você vai fazer da sua vida, menina? Eu já sentia assim aquele preconceito. Tinha uma professora que me olhava me fuzilando. Não tinha como, ela me Meu olhava de Deus. um jeito que eu tinha vergonha de ir para a escola. Mas eu falava, não, tem que ir, não vou parar de estudar, porque para mim era um absurdo eu parar de estudar porque eu estava grávida. Agora, se tivesse nascido, eu já pensei. Mas grávida não, porque eu não tive, sim, muito vômito, muito enjoo, então para mim foi tranquilo, então eu ia. Sempre fui, não faltava. E aí eu terminei os estudos, e aí eu engravidei, já estava, de novo, já estava na faculdade. Então, na primeira gestação, além do preconceito que você sofreu na escola, dos próprios professores, aí você acha que teve também preconceito da família, dos seus amigos, teve gente que se afastou de você? Ou foi mais tranquilo, foi mais a questão de escola mesmo? Olha, família, teve parte, pessoas que se afastaram, teve pessoas que me julgaram. Eu escutei falando, nossa, o que que ela fez da vida dela? Estragou a vida dela, jogou a vida dela no lixo. Eu escutei isso. E teve gente que me acolheu, que me ajudou de uma forma assim, sabe? Aquela pessoa que te ensina a trocar uma fralda, que ensina, olha, tem que ver se o leite está quente antes de dar pra... Tive pessoas assim, dos dois tipos. Que É, legal. isso que foi bom ter alguém, pelo menos no primeiro. No restante, ninguém me ajudou assim nesse sentido. Porque eles pensaram assim, ah, como ela já teve a primeira, ela já sabe como que é. Só que não, você fica toda. Você se atrapalha, porque você tá com dois, você não sabe nem pra quem que você faz o quê. Oh, meu Eu Deus. sei bem. Ô, Giovana, quando o segundo nasceu, o primeiro tinha quantos anos? Ele tinha 1 ano e 11 meses. Nossa, foi super pertinho então, né? Super pertinho. E uma coincidência é que a minha sogra tem 3 filhos meninos também. E do primeiro para o segundo também é 1 ano e 11 meses de diferença. Olha Já estava só, escrito nas uma estrelas. tradição. É, da família, a É. tradição. Ai, meu Quando a Deus. Marcelinha nasceu, a Catarina tinha 1 ano e 10 meses. Quase, Mai. Quase. Quase entrei na tradição. De mulheres, né? Mas aqui a fábrica também já fechou. Vamos deixar só duas, né? Cabe terceiro aí ainda, hein? Mais um Ai, berço. Já pega E beliche, Mai, ocupa menos espaço. é verdade, vou pegar aquelas triliches, sabe? Já vou deixar uma reserva, um espacinho reserva, vai que, né? Nunca se sabe. o Marcos vem. O Marcos vem. Deixa o Matheus ouvir isso. Me expulsa de casa. Ai, Deus. Ô, Giovana, e o terceiro, quando nasceu, que agora, recente, né? Que ele tem 1 ano. Dois, né? 2. 2 aninhos já. E aí os outros tinham. Quando ele nasceu, o Brian tinha 5 e o Bernardo tinha 2. Ele deu uma diferença um pouco maior, mais de 2 anos de diferença, 2 anos e meio, do Uhum. último pro do meio. Ah, É uma entendi. diferença boa. Giovana, então, já que você contou da primeira gestação, conta um pouquinho agora pra gente da segunda e depois da terceira e tal. Do início da gestação, Isso, pode contar a história mesmo. do Estamos aqui para Bernardo, ouvi-la. A gente adora uma história. mães gostam de ouvir outras mães. Do Bernardo, no começo, quando ele nasceu, foi o parto mais fácil da minha vida, mas em compensação, depois que ele nasceu, foi bem complicado. Aquela criança que não dormia, nem de noite nem de dia, chorava bastante. Ele até teve hérnia no umbigo, porque ele chorava tanto que expulsou o umbigo, né? Até hoje dá pra ver que o umbigo dele é diferente, de tanto que esse menino Nossa. chorava. Meu Deus. E a gente não sabia nem mais o que que era, se era cólica, o que que era. E ele ficou assim uns 5 meses, foi os 5 primeiros meses. No meio da gestação, na verdade, eu descobri que estava grávida com 5 meses, né?
Então, quando o médico falou, Eita. tá grávida, eu fui fazer ultrassom. No dia da ultrassom, eu completei 5 meses. Então, foi muito rápida a gestação dele. Foi 4 meses Ai, para mim de foi gestação. só 4 meses de preparação. Sim. E aí, isso foi um baque tão forte para mim, que eu já estava na faculdade, que eu acabei entrando em depressão. Aí eu fiquei bem mal um tempo. Por isso que eu quase desisti da faculdade também. Eu falei, não vou aguentar. Era uma época que eu chorava Nossa. bastante. Foi uma luta. E ele nasceu e aí teve essas complicações de para dar o peito. Eu sempre tive muito problema no bico do peito para amamentar. E aí ele chorava e não dormia. E aí eu fui ficando pior. Fiquei assim 1 ano e meio. Aí quando ele parou de chorar e ele começou a dormir de noite, que eu também melhorei, porque o sono mexia comigo extremamente. Eu amo dormir e não dormir eu fico muito irritada, fico triste, chateada, angustiada. Eu preciso dormir. Ai, eu imagino, eu também sou bem apegada com o meu sono. Ah, é uma terapia para mim. Dormir é terapia. E o Benjamin, que é o meu último, meu Uhum. caçula, ele foi tranquilo, tanto o parto, foi inesperado, não era para nascer naquele dia, mas foi tranquilo o parto, e depois que ele nasceu, ele era aquele bebezinho bem preguiçoso, que dormia bem, mamava bem, e aí conforme foi crescendo, ele também come bem. Ele assim, ele não deu trabalho em relação a isso. Ele foi um bebezinho calmo, para pelo menos equilibrar, né? Eu tive um calmo, um turbulento e outro calmo, para conseguir administrar a minha vida. Olha, cuidado, que se vir o quarto, ele vai ser agitado de Já novo, hein? sabe, né? Não vai vir, eu já fechei, eu encerrei. Igual a mãe tá falando, eu encerrei. Encerrou as atividades. Sim. Ô, Giovana, mas como é que foi isso em questão da faculdade? Da escola, tá, você já falou do preconceito que sofreu, de como foi, mas e na faculdade? Ali é um ambiente, bom, acredito eu, que você está lidando com pessoas adultas, não tem mais aquele monte de adolescente, aquele Uhum. monte de pessoal olhando torto. Como é que é? Ou não, ou tipo, nossa, essa menina tá vindo grávida, tá maluca. E a sua última gestação, eu lembro que foi mais ou menos quando eu comecei a te acompanhar, que você ia para a faculdade, aliás, você adiantou provas, né? Porque ele ia nascer e você precisava adiantar tudo para poder não Sim, parar a faculdade. Foi isso, né? foi. Na faculdade eu não sofri tanto preconceito, porque eu sempre me esforcei muito. Mesmo grávida, o professor mais, assim, aquele que exige, né, que a gente chama do professor mais chato, ele me usava Uhum. como exemplo. Gente, vocês têm que fazer como ela, olha, ela estuda, ela se empenha. Então, eu fiquei assim, não, se ele tá falando isso é porque tá resolvendo o que eu tô fazendo. E aí eu comecei a estudar mais, me esforçar mais. E na minha escola eu conhecia todo mundo, na faculdade, né? Eu conhecia todos os professores e eles já sabiam da minha história, já sabia que eu tinha um filho, que eu já entrei lá com um filho, que eu estava grávida do segundo, ou quando foi no caso terceiro. E aí, ao invés de me julgarem, eles falavam assim, meu Deus, como você consegue? Conta pra gente. Então, não sofri preconceito lá, e nem mesmo pelos alunos. Eles também falavam direto assim pra mim, meu, como você consegue? Para você ter ideia, eu fazia plano de estudo pro pessoal, às vezes eu vendia, né, quando eu estava precisando, eu fazia resumo, mapas mentais, tinha aula que o pessoal falava, eu não estou entendendo nada, me ajuda. Eu mandava áudio explicativo para a pessoa entender a matéria. E um dia antes da prova eu mandava, olha, eu acho que vai cair uma pergunta mais ou menos assim, assim, assado. E não caía exatamente, mas caía sentido aquilo. Então eu sempre fui muito esforçada. E aí isso, acho que bloqueou o preconceito das pessoas na faculdade, pelo menos quem me conhecia. Eu nunca me senti assim, julgada lá a esse ponto pela gestação. Lá não, na faculdade eu não senti. Pelo contrário, né? Criou uma admiração das outras pessoas, né? Das pessoas que te Sim. conheciam. Sim, muita gente também Acredito que me até de mandava quem não mensagem e conhecia, falava. né? Porque acaba que começa a criar um assunto, né? Um fala pro outro. E eu recebi, até não tem muito tempo,
Ah, você foi uma inspiração, eu também engravidei, eu não desisti por causa de você. A minha ideia é Ai, essa, que é mostrar legal. para as mães que pode, que ela consegue, não dizendo que vai ser fácil, não é, mas que é possível. Tanto que você, quando eu comecei a te acompanhar e a gente começou a conversar, eu, quando engravidei, eu já tinha parado a faculdade, eu não parei a faculdade por conta da gravidez, eu já tinha parado antes, mas eu tive vontade de voltar, porque eu falei, cara, agora eu vou ter uma filha, né, tal, preciso dar um futuro, então eu preciso estudar e tal. E aí, quando a gente começou a conversar, eu falei, você sabe, eu falei várias vezes pra você, eu falei, cara, você é minha inspiração. Então, eu fui preconceituosa comigo mesma. Então, na minha cabeça, eu fiquei tipo, já era, não vou conseguir fazer mais nada, já era minha vida. Tipo aquela musiquinha, ninguém me ama, ninguém me quer, era, já foi. E aí, quando eu conheci a sua história, eu falei, cara, não, nada a ver, vamos pra cima, não tem nada a ver isso. Segui outros caminhos, mas assim, super inspirada em você, porque realmente, eu, olhando hoje, eu tenho as duas meninas, e eu faço cursos, eu faço alguns workshops, algumas coisas, e eu falo, cara, não é fácil. Aqui, dentro de casa, na frente do computador ou no celular, não é fácil. Imagina tendo que ir até a faculdade, voltar, chegar em casa, porque aí você já era casada, e enfim. Você teve nessa época, então, uma rede de apoio? Porque o seu marido, você já falou que ele te ajudou bastante. Além dele, você tinha mais alguém que te ajudava bastante em casa? Ou já nessa época já não tinha mais? Era só você e seu marido? Então, no começo, no meu primeiro filho, eu recebi muito apoio. Acho que primeiro neto, né, as avós ficam bem felizes. Já no segundo foi diminuindo, porque, que nem eu te falei, elas começaram a olhar assim e falar, não, ela já sabe fazer, ela não precisa da minha ajuda. E eu falava, não, vocês têm que me ajudar porque agora que eu tô perdida. Aí eu não tive tanto apoio no segundo filho em diante, mas no primeiro eu tive bastante da minha sogra e da minha mãe. Até mesmo a avó do meu esposo, ela é uma pessoa super assim, de ajudar, sabe? Ela é carismática, ela pergunta, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa. Ai, traz os meninos aqui, então tive ajuda sim, não consegui sozinha. Eu tive, todo mundo que esteve ao meu redor também falava, ah, precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Eu tive pessoas também que não, que negaram. Mas a gente tendo uma pessoa que ajuda já é suficiente. Uma pessoa que te apoia, que fala, não, vai atrás, você consegue, é o suficiente para você ir. Faz toda a diferença. Uma pessoa só que segura a sua mão já faz toda a diferença, né? Porque é um Uhum. momento que a gente fica muito frágil, né? Acredito que tendo alguém. É lógico que, assim, quando eu digo alguém, às vezes eu tô querendo dizer até além do marido, né? Quem tem o marido pra estar ali apoiando é maravilhoso. Eu acho que é nessa hora que o amor é provado, na verdade. Mas, além do marido ter uma outra pessoa, eu acho que ajuda, que alivia um pouco a gente, né? É, realmente. E outra coisa que você comentou é referente a que você tinha se inspirado em mim. Quando eu gosto de mostrar tudo que eu fiz para as pessoas, não é que exatamente ela vai fazer uma faculdade, mas ela fazer o que ela tem vontade. Às vezes é empreender, às vezes é fazer um curso, às vezes é trabalhar, às vezes é abrir um comércio. Então, para ela fazer o que ela tem vontade e não colocar um filho como um empecilho. Na verdade, um filho é uma bateria que vai te dar mais força para você correr atrás dos seus objetivos. Ele não vai te atrapalhar. Ele vai mudar a sua vida? Vai. Mas ele vai te servir muito, pelo menos cada filho meu foi aumentando a minha força, tanto que cada filho meu eu estudei mais e mais para conseguir os meus objetivos, que ainda não alcancei todos, tenho metas ainda. Eu estou fazendo pós, eu quero fazer mestrado, eu quero dar aula. Então, tenho minha meta ainda, não cheguei até lá. Nossa, que legal. Mas com 25 anos, daqui a pouquinho você já tá dando aula. Tá nova, como diz o pessoal. Tá nova. É, É, tá tá nova. bom. É bom que você, pelo que parece,
você não tem esse negócio de ansiedade, né? De, nossa, eu preciso e acaba atropelando as coisas. Você vai bem no passinho, né? O que eu preciso agora? Ah, agora eu preciso da graduação, agora eu preciso disso, agora aquilo. Que vai bem um passinho de cada vez. Ou eu tô totalmente enganada? Eu estou feliz que eu estou com uma maquiagem muito boa, porque está totalmente enganada. Ah, Eu sou super ansiosa, tenho um problema de ansiedade bem sério. Na pandemia foi horrível, porque atacou minha ansiedade diversas vezes. E eu sou exatamente aquela pessoa que quer fazer tudo à pressa, tudo pressa. Tanto que eu grudei a faculdade na escola, grudei a pós na faculdade. Então, não, nossa. eu sou muito assim, tenho que fazer logo para ontem. Não parece, né, Nossa, Letícia? não, não parece mesmo. Até Parece pelo super jeito de falar. tranquila, exatamente. Mas é uma loucura, é porque eu disfarço bem, entendeu? Então você falou que a sua maior motivação são os meninos. Uhum. A maior motivação da sua. Pra te fazer seguir. É, filho é E. uma coisa boa, né, para você fazer isso. Mas eu tenho uma motivação também interna que foi um desafio, que uma vez uma pessoa me disse que eu não ia conseguir aquilo, a forma que ela me disse que eu ia acabar com a vida dela, ela me comparou a ela, a profissão dela, e aquilo ali me deixou assim, na época eu fiquei bem triste, eu fiquei mal, mas eu coloquei como um desafio. Então, sempre tive como foco ali também provar que ela estava errada. Tem gente que funciona assim, no desafio. Alguém apontar e falar, você não vai conseguir, a pessoa vai lá e consegue. Tem gente que não pode falar que ela não vai conseguir, que ela mesma tem a força dela e ela vai. E eu funciono dos dois jeitos. Nossa, Giovana, eu vejo assim, né, que nessa questão da maternidade jovem, as pessoas pensam muito tipo, ah, engravidou jovem, acabou a vida, acabou tudo, tchau, né? E aí acabam falando umas coisas bem infelizes, né? Fala, cada coisa que eu já escutei. Mas eu acho que, pelo menos eu funciono assim. Eu pego, pra mim não fica como rancor, nem mágoa. Mas eu uso aquilo de uma motivação. Disse que eu não vou conseguir, ah, então agora eu vou. Agora eu vou mesmo. Menina, nós somos opostas, acabei de descobrir. Qual é o seu signo? Aquelas. Eu sou aquário, eu sou Ai, ó, aquariana. diferentona, né? É, aquário é o diferentão. É, então. Eu sou bem o contrário. Na verdade, eu preciso trabalhar muito isso, né? Porque assim, eu tenho um objetivo. Tanto que o podcast, quando a gente deu o start, tipo, ah, vamos fazer, eu não saí contando pra quase ninguém, assim. Porque se uma pessoa olha pra mim e fala, não vai dar certo, você não tem talento pra isso, você não leva jeito. Pronto, acabou. Gente, eu não levo jeito, já era, tô desistindo, tchau, vou embora. Sou muito assim, muito assim. E o lado bom é que se qualquer pessoa falar assim, não, você é muito boa nisso, vai lá e faz. E eu olho assim e falo, caramba, eu sou boa mesmo. Arrasou. É, Giovana, agora uma pergunta, a pergunta que não quer calar, né? É como você concilia, é lógico, né? Você tem rede de apoio e tal, né? Mas hoje em dia, como que você está conciliando essa vida profissional que você falou que você trabalha numa empresa por conta própria, ainda é mãe, esposa, é muita coisa para uma pessoa só, né? todo mundo me pergunta como que eu dou conta, e a resposta é que eu não dou conta. Eu tento dar conta, mas nada fica 100%. Mesmo com a rede de apoio que eu tenho ao meu redor, não fica 100%. Às vezes pesa um pouquinho para um lado, depois para um outro, às vezes eu atraso aqui um negocinho, aí eu adianto o outro ali. Tem dia que eu já chego a trabalhar 15 horas, trabalho 8 lá na empresa e chego aqui e Meu trabalho mais 5, 6. Deus. E aí eu não consigo fazer outras coisas, eu não vou conseguir cozinhar, eu não consigo fazer outras coisas. Aí tem outro dia que eu já não consigo trabalhar e tenho que fazer, dobrar roupa, fazer um negocinho aqui, limpar ali. Eu tento não fazer nada de trabalho em finais de semana. Assim, Ah, só se tá eu estiver certo. muito atrasada, muito um prazo muito em cima. Mas eu tento não trabalhar no final de semana, aí eu uso para limpar a casa, passear também, curtir os meninos, porque na semana
fica mais naquela correria e não dá para curtir tanto. Inclusive hoje foi o primeiro dia de aula do meu filho do meio e coincidentemente a tia do meu marido trabalha nessa escola e ela mandou uma foto dele lá almoçando. E ela falou: Nossa, eu não sabia que ele estudava aqui. Era o primeiro dia também, não sabia que ela trabalhava lá. E ele estava sozinho. Menina, eu fiquei tão mal por causa de ver ele sozinho ali, a foto. Eu falei: Meu Deus, meu filho tá sozinho, Gente. coitado, sofre bullying. Aí já mandei um monte de mensagem. Falei: Nossa, chega perto, pergunta para as crianças por que ele tá sozinho. E aí, quando ele chegou, ele contou que ele tinha amigos de lá, já que conhecia, e que ele só comeu sozinho porque a mesa de amigos estava cheia. Ele falou: não queria comer apertado, por isso que eu comi lá. Olha só a interpretação, né? Eu falei: nossa, eu fiquei mal o dia inteiro à toa, porque ele não Olha, estava sozinho. ele só não queria ficar espremido. Pois é, e eu me Inteligentíssimo, né? antecipei. Menina, escuta o podcast da pedagoga, que você vai gostar. Eu comecei a ouvir, mas É eu não verdade. terminei, mas eu vou ouvir. Eu comecei. Então, mas a gente tem isso mesmo. As tias da creche da Catarina, elas mandam às vezes foto e elas postam também. Elas têm uma página no Facebook e quando tem festa ou alguma coisinha assim, elas postam. Eu e o Matheus, a gente fica atualizando o celular no Facebook toda hora pra ver se vai sair uma foto, pra ver se ela vai aparecer, pra gente ver o Nossa. que ela tá fazendo, se ela tá sorrindo, se ela tá triste, se ela tá. E aí a gente fica com o coração na mão, né? Não tem jeito. Mãe é mãe. Não tem como. Pra você, esse período dos 3, pra colocar na escola, pra colocar na creche, como é que foi pra você isso tudo? Bom, teve épocas e épocas. Eu consegui colocar os três, por exemplo, épocas na mesma escola. Agora, antes da pandemia, ficou cada um em uma escola por conta que a idade não estava batendo com o enquadramento do ensino. Esse ano, dois estudam numa escola que tem idade próxima e o outro em outra escola. No momento está longe para a gente levar, tá? É um pouco distante uma escola da outra. Até que elas não são tão, assim, a distância não é tão grande da minha casa. Mas o problema é estar em dois lugares ao mesmo tempo. Não tem como. Sim, Então porque a eu aula acabei começa na com. mesma hora, né? Não dá, não dá, não tem como. Aí eu contratei perua, mas aí hoje eu levei, tive que levar os três, porque tem que avisar a escola, tem que passar os dados da perua. O Bernardo hoje foi o primeiro dia dele, então ele não sabia entrar na sala dele, aí era para mostrar a sala. E aí só levei hoje. A partir de amanhã mesmo ele já vai de perua. E o caçulinha, como que é o nome do menorzinho mesmo? Benjamin. Benjamin, bem, E ele também já tá na creche. tá? E pra você foi Ele tá. tranquilo colocar? É que ele já, antes da pandemia, ele já estava indo, e aí com a pandemia ele parou de ir. Então ele foi desde bebezinho. Eu não lembro quanto tempo ele tinha, mas ele era bebezinho, que eu lembro que ele ia até no bebê conforto. Ai, que delícia. No, é, no começo, você, assim, a gente fica arrasada. Você sente que você abandonou seu filho, né? Mas conforme foi passando os dias, ele vai aprendendo tanta coisa. É cor, é palavras, é jogos, é músicas. E aí você começa a ficar encantado. Você fala, nossa, eu tô fazendo um bem pro meu filho colocar ele na escola, porque ele tá aprendendo muita coisa, desenvolve muito rápido. Então, eu sempre fui tranquila a ir pra escolinha, só a favor. Só que no momento, dois, os mais velhos, eles não ficam o dia inteiro, é só meio período, eles ficam das 7 ao meio-dia. E o bebezinho, sim, fica o dia inteiro, ele fica das 7 até 4h30. Mas e aí você tá trabalhando, aí eles ficam com a avó? Não, com meu marido, hoje a gente levou, aí quando chegou, ficou com o meu marido, e aí eu chego mais tarde. Ah, sim. É... Giovana, sabe uma coisa que a gente queria perguntar para você? Nesse mercado profissional, né? Com a questão da maternidade, você já sofreu preconceito, né? Quando você foi ser contratada por alguma empresa? Algo do tipo já aconteceu com você?
Olha, incansáveis vezes. Não posso nem te dizer a quantidade de vezes que me recusaram até continuar a entrevista por conta de ser mãe. Eu fiz faculdade Nossa. durante 5 anos. Esses 5 anos eu sempre fiquei fazendo entrevista para estágio mesmo. O fato de ter um filho, porque desde o início eu só tinha um filho, eu não conseguia estágio. E eles são bem descarados, eles perguntam na sua cara, como que você vai fazer com seu filho? O que que você vai fazer? E no dia que ele ficar doente, o que que você Nossa. vai fazer? E o dia que tiver consulta? E o dia que tiver reunião, o que que você vai fazer? Eu escutei assim, isso várias vezes de entrevista de emprego normal, entrevista de estágio. Durante meus 5 anos na faculdade, eu não consegui estagiar. Não fiz Nossa. estágio. Então, eu já entrei no mercado jurídico já como mexendo como de análise jurídico, porque foi muito difícil estagiar. Não consegui por conta disso, era um preconceito gigante. E aí eu consegui trabalhar com alguns empregos, eu trabalhei de telemarketing, de recepcionista, mas sempre, assim, aquelas empresas que acaba que não pergunta, né? Quando você é mãe, às vezes até mesmo pela minha idade, não perguntava, porque eu era nova. Sim. Nossa. Eu fiz algumas entrevistas de emprego algumas vezes, antes de ser mãe, né? E só depois que a Catarina nasceu, que foi começando a bater essa consciência em mim. De tipo assim, cara, uma vez eu tava numa entrevista e uma mulher falou que era mãe, e ela foi perguntada: se seu filho ficar doente, quem vai ficar com ele? Mas quando um rapaz falou que era pai, ninguém perguntou isso pra ele. E Entendeu? parece uma Essa é a coisa de. questão, né? Então, parece uma coisa de mimimi, machismo, feminismo. Gente, não é nada disso. É questão que isso existe. É real. Basta Sim, é você ir fazer real. uma entrevista de emprego e dizer que é E mãe. aí, E aí te questionam. E ainda assim, eles usam um raciocínio muito raso. Porque, como mãe, assim, hoje em dia você não vê tantas pessoas com tantos filhos que nem antigamente. Minha avó teve 9, minha tia teve 8, minha outra tia teve 6. Hoje em dia fica naqueles 2, no máximo 3. Pelo menos as pessoas que eu conheço não passam de 2 a 3. Uhum. Sim. Então, se você contrata uma mãe, a ideia é que ela não vai ter mais filhos. Agora, se você contrata uma pessoa jovem que não é mãe, a ideia é que ela vai engravidar nessa empresa. E o empresário, ele não quer que a mãe pare de trabalhar. Ele acaba fazendo isso e a pessoa engravida na empresa, fica 4 meses de licença maternidade. E ele fica bravo. Então, eu não vejo nem lógica. Óbvio que eu sou feminista. Se eu for contratar pessoas, eu já vou nas pessoas, já vou direto em mulheres e mães. Isso aí. Eu já vou Amo. direto. Ó, Porque eu sei que é o mais ideal. Fala, Uhum. mãe. Eu trabalhava numa empresa e uma vez, não, uma época precisou contratar uma outra pessoa e eu me lembro muito bem da dona da empresa falando assim pra, pra gerente, não lembro pra quem que ela tava falando, mas eu me lembro muito bem dela falando assim: eu quero que contrate uma mulher que seja mãe. Eu não quero que contrate uma menina, quero que seja uma pessoa responsável e que seja mãe. Não importa de onde, como, ela tem que ser mãe. Aí perguntaram pra ela, nossa, mas por quê, né, tal? Ela falou assim, porque mães são responsáveis. Mães têm medo de perder o emprego. Mães não vão me largar aqui e deixar tudo pro alto e eu ficar na mão. As mães são mais responsáveis porque elas pensam nos filhos. E eu nem era mãe naquela época e eu nunca mais esqueci disso. E pior que isso é verdade, gente. Quando a gente se torna mãe, a gente passa. Não que por você não ser mãe, você é irresponsável. Ninguém tá falando isso. Sim, Mas sim. quando você se torna mãe, você tem uma, vamos colocar assim, uma coisinha a mais pra te prender ou pra te motivar, ou pra te estimular e todos os dias, né? Quando eu trabalhei com telemarketing, o dono também virou assim para mim e falou: vou fazer um teste com você porque você é mãe. Eu quero ver se ter um filho vai te motivar ao ponto de você trabalhar e ir atrás. Você ir atrás aqui do seu serviço. E depois de. Eu fiquei uns 3 anos lá, e depois ele pegou e falou que não se arrependeu e que ele estava certo, que mãe tem mesmo um motivo maior para trabalhar e se esforçar e se empenhar mais do que quem não é mãe ou quem é homem. Isso ele falou, né? Cada um tem sua concepção de Aham. concordar.
E eu concordo, porque você pensa 2, 3 vezes no seu filho antes de qualquer coisa que você deixa de fazer. Ah, eu não vou trabalhar, mas poxa, eu vou comprar tal coisa pro meu filho, eu tenho que comprar isso, leite, fralda, eu quero dar uma coisa legal pro meu filho, é festa de aniversário, é isso, é aquilo. Então, você tem como colocar ali um objetivo, trabalhar para conseguir fazer isso. Não tem outra forma. Só ganhando na Mega Sena, que aí é bem difícil. Mas é exatamente isso. Até esses dias eu estava conversando aqui com meu marido e eu falei pra ele, qual que é a sua maior motivação? Aí ele até respondeu brincando que, gente, quem conhece meu marido sabe que ele é todo piadista, né? Aí ele respondeu meio em tom de brincadeira. Ele falou assim, o que me motiva? É o preço da fralda, o preço do leite. Ah! Ai, foi triste. Eu tô rindo com respeito. Eu também. Mas Ai, assim, hoje em dia eu deixa eu já te não compro falar. tanta fralda e leite. A gente ainda tá nessa fase. A gente tá na fase do Aptamil e de milhares de fraldas. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vejo o seu Instagram e você vira e mexe, tá passeando com seu marido, só vocês dois estão saindo. Como é, de onde que você tira esse tempo, gente? Então, depois de 7 anos, eu consegui fazer isso. Porque se for contabilizar, eu fiquei 5 anos sem fazer isso, sem sair. Assim, uma coisa simples, e ele e eu no mercado. Então não tinha como, era todo mundo junto para todos os lugares. E aí a gente completou 9 anos, na verdade semana que vem a gente completa 9 anos de relacionamento. E aí a gente comemorou, tipo, dia 20 de dezembro a gente comemorou 8 anos e 10 meses. Aí dia 20 de janeiro a gente comemorou 8 anos e 11 meses para comemorar os 9 anos, porque aí a gente não comemora mais, nunca mais. Demora para comemorar de novo. E às vezes eu pago alguém, alguém de confiança para ficar. Às vezes a minha sogra, a minha mãe já ficou, minha avó é nova, tá? A avó do meu marido, ela é nova. Então, às vezes fica tipo assim, às vezes você entende, né, que é uma raridade. Em 5 anos, Uhum. foram 2 vezes. Não, eu super entendo. Aqui a gente ainda não tem esse tempo, né? Então, eu acho que daqui uns aninhos vai chegar a nossa vez. E Se o também é Marquinhos muita não vier, questão né? do bebezinho. Meu Deus. Vai lá pro Matheus. E também tem a questão do tempo. Por exemplo, a sua mais nova tem 1 aninho, né, a Marcelinha? Tem um aninho. Quando ela fizer 2 para 3, que aí você vai conseguir se organizar mais, porque ela vai ter um pouco mais de independência para algumas coisas. E aí fica mais fácil, que nem os meninos. O Brian Bernardo, de 7 e 6 anos, eles tomam banho sozinhos. Só que tem que deixar o shampoo quando você no sabonete na altura deles. Escova o dente sozinho. O Brian, ele faz o café da manhã dele sozinho. Por exemplo, quer pegar uma fatia de queijo, presunto e colocar num pão puma, que não precisa cortar, e um Danone. Então ele consegue comer Nossa, sozinho. Uhum. E aí ele faz o dele, aproveita e faz o do irmão, por exemplo. Num olha dia assim que eu só. falo, gente, eu queria dormir tanto. Aí todo mundo me ajuda pra dormir Ah, quando eu tô muito cansada. eu achei um amor. Nossa, mas ele é super independente, né? Faz o dele, já faz o do irmãozinho já. Eu parti um pouco dele e um pouco eu também ensinei. Mas eu sei que eu vejo que isso parte dele de querer ajudar, sabe? Se ele vê uma coisa ali pra fazer e ele vê que ele consegue, ele faz. Ele é super assim, que ele fica carinhoso, dedicado, ele gosta, assim. Eu peço muito coisas pra eles. Por exemplo, apaga a luz ali pra mãe. Ai, busca aquilo ali no meu quarto. Eu peço. Porque eu falo que quando eu era criança, me pediam bastante. Então eu acho mais justo eu pedir. Não tô fazendo nenhum abuso, não é nada demais. Você só vai no meu quarto buscar, vai apagar a luz, vai buscar o controle, não é nada demais. Porque minha mãe, vó, tratava a gente assim de um jeito, né? Minha mãe me tratava de um jeito. Ela não trata o meu filho da mesma forma. Ela não bate, não gosta que grita, é totalmente diferente.
É vó, né? Vó é Não pra tem mimar, jeito. né? É, eu sempre falo isso, eu falo pra minha sogra às vezes, né? A gente tá conversando e fala, ai, vó é pra isso mesmo, vó é pra deixar a criança fazer o que ela quiser. Por isso que a gente não pode ir na casa da avó todos os dias. Por isso que não é bom morar com a avó. É, É exatamente. verdade. Ô, Giovana, então assim, pra gente, pelo que a gente conversou aqui, você trouxe o retrato da mãe, aliás, da menina que engravidou cedo, que se tornou mãe e não desistiu da vida, por mais que existiam pessoas apontando e jurando que você, vamos colocar entre aspas, não seria ninguém na vida. Então, meu, é muito legal, assim. O jeito, esse bate-papo, por mais que a gente não tenha se aprofundado muito nos assuntos, né, nos assuntos mais delicados, mas assim, eu acho que serve como inspiração, principalmente para quem tá grávida ou para aquelas mães que assim como eu estava quando eu te conheci, que pra mim, tipo, a minha vida tinha acabado. E aí a gente pegar uma história de uma pessoa que engravidou tão cedo e que tava ali na faculdade, tá, beleza, teve um filho, foi cedo, tal, mas aí foi viver a vida e quando tá na faculdade engravida de novo. Eu acho que todo mundo deve ter parado e falado, putz, agora ferrou. E aí você vai e mostra que não ferrou nada, muito pelo contrário. Sei, claro, como você falou, você na segunda gestação teve depressão, foi mais difícil, mas não desistiu. Eu acho que esse é o ponto. Você não desistiu e a inspiração que você traz para outras mães é assim, Sim. surreal, surreal. Aí eu até me emociono, porque eu não sou um tipo de pessoa que consegue receber elogios, eu fico assim sem reação. Mas eu fico muito feliz. Só de se eu, assim, na minha trajetória, se eu mudei uma vida, uma mãe que não desistiu, eu já vou estar completa, porque é muito legal, é muito bacana. E é que nem você falou, eu não desisti. Eu li uma vez que só tem uma opção para você desistir, se você parar. Enquanto você continuar persistindo, você ainda não perdeu, você está lutando. E eu coloquei isso na minha vida. Legal. Sempre ir atrás, não desistir. Enquanto você estiver buscando, você não vai ter perdido nada, pelo contrário. Cada passo, cada erro, cada coisa que acontece na sua vida serve de lição. Se você não ganhou nada com isso, então vai servir de lição para você. E eu estou muito honrada de participar. Eu também sempre me apeguei a esse negócio de maternidade. Eu sempre ficava, aí eu preciso ter uma amiga para falar de coisas da maternidade, para contar como foi o meu parto, para contar como que foi a primeira troca de fralda. E eu sempre gostei de bater papo com mães assim. Para mim é uma honra participar. E quero voltar, né, com outros temas também que a gente possa conversar. Acho muito legal, muito importante. E é isso. Uhum. Você lá no seu perfil profissional do Instagram, você fala muito sobre pensão alimentícia, essas coisas. Então, assim, tá super convidada a voltar de novo para poder trazer esse assunto, que eu acho que, cara, tem umas coisas que você posta que eu falo, não acredito que isso existe. Por exemplo, se o cara não pagar a pensão, ele pode ter a CNH presa. Meu, quando eu vi isso, eu falei, Sim. gente, tem tanta gente que não sabe dessa informação. Então tá E todo super. dia aparece coisa nova, Mai. Hoje tem uma novidade. Hoje não, a partir de hoje não paga mais imposto de renda em cima da pensão. Então quem recebe pensão tem que declarar no seu imposto e é descontado. Tem gente que paga até Hum, 27,5%. A partir de hoje, o STF já decidiu que é inconstitucional essa cobrança e não tem mais. Eu estou planejando aqui um post que eu vou fazer para comunicar às mãezinhas que é um desconto a menos, já ajuda, né? nossa, muito. Quanto que você falou? 27%? E-mail. Até. Nossa, gente, é muito Vai dinheiro. dependendo de quanto que tá ganhando, mas ainda assim Uhum. é um desconto que e é pagando para o governo, pagando para a União. Então, É, então. muito bom não pagar. Então, assim,
quem quiser o episódio 2, o episódio 2 não, a parte 2, vai comentar lá no Instagram falando que quer a parte 2 com todos os direitos que as mães têm. Vou adorar Isso. E pode participar. fazer perguntas também, né? Pra gente fazer pra ela. Ah, é Bacana. verdade, gente. Eu Eu posso acho que fica separar as legal. perguntas também que eu mais recebo de Sim, pensão. sim. Eu Eu acho que ia recebo ficar bem bastante. legal. Vai ficar legal. É isso. Quando o episódio for pro ar, a gente vai colocar uma caixinha de perguntas lá no Instagram. E aí, vocês podem deixar perguntas para Giovana. Dessa vez vão ser perguntas em relação à maternidade. Bom, acho que já pode incluir o assunto profissional também. Mas da próxima vez ela vai voltar com o assunto profissional. E a gente vai deixar lá a caixinha de perguntas. Podem fazer as perguntas que ela mesma vai responder pra gente, tá? Então pode perguntar questão do parto, pode perguntar. Enfim, o que vocês quiserem que ficou aí de dúvida, o que vocês acharam que ficou muito vago, pode perguntar lá no Instagram, que ela super vai responder. Legal. Giovana, quando a gente finaliza aqui, a gente sempre, é o segundo episódio, né? Calma, Ai, vai criando gente. um costume. Ai, ai, mas a gente quer fazer isso, né? De sempre deixar uma mensagem que você queira deixar, assim, no final, assim, uma mensagem, uma lição, qualquer coisa. Ai, eu vou deixar a frase que eu acabei de falar para fixar mesmo na cabeça da pessoa. Você só vai perder quando você desistir. Enquanto você não desistir, continuar lutando, não vai ser decretada a sua perda. Você vai ganhar. Enquanto lutar, uma hora sua ganha vai vir. Você vai ganhar um dia. Não pode desistir. Enquanto persistir, você não perderá. Pode ter certeza. Ai, gente, eu amei. Que papo gostoso, né, Levinho? É gostoso, Adorei. né? É Eu bom, gostei né? também. Fica a inspiração, gente. Fica a inspiração. Muito Gente. bom. Giovana, obrigada. Obrigada por confiar no nosso projeto, por acreditar na gente. Para nós é Ai, realmente uma honra você estar aqui. É mesmo. Sabendo que você tem Nossa, história 3 crianças em maravilhosa. casa. É mesmo. Agora são 11 horas da noite. De novo, Letícia. 11 horas da É. noite. Então, assim, muito obrigada por disponibilizar esse tempinho pra gente. E, enfim, volte mais vezes. volto sim. Eles estão. Eu acho que já até dormiram. Que eles estavam deitadinhos e amanhã levanta cedo, hoje levanta cedo. Estão cansados, né? Mas é isso. Eu desejo tudo de bom para vocês. Bombar nesse podcast vai dar muito bom, né? Porque tem que falar assim para mais não desistir. Isso. Já Por deu favor. certo, vai dar mais ainda. Vão bombar. E é isso. Eu desejo tudo de bom. Muitas pessoas aqui também para eu acompanhar, para ver vocês fazendo podcast. Pretendo voltar. Aí a gente volta com questões jurídicas de pensão, até mesmo divórcio, a gente pode falar. O que, que a mãe Olha, faz quando não sabe quem é o pai, quando não sabe onde o pai tudo bem mora, quando o pai interessante. ganha. É bastante coisa legal que tem para aprender, porque às vezes a mãe, eu não sei nada do pai. Gente, por um número de telefone, um endereço, um nome, a gente acha tanta coisa. O telefone, tem WhatsApp? Ai, tem tudo. Olha só. E é super válido esse tipo de informação. Uhum. Ô, Letícia, não. Giovana, deixa o seu arroba. A gente vai postar lá, Sim. mas para quem já estiver ouvindo e quiser já ir seguir. Tá. O meu arroba é Giovana, com D de dado, 2 N's, ADV, no Instagram. E aí já tem as minhas outras redes lá também, o LinkedIn e o Facebook, que eu também tô postando material de pensão, familiar, direito de família. Cada dia que passa eu tô colocando. Agora eu criei também um bom dia com indiretas, sabe aquelas verdades que ninguém quer dizer? Ah, Uhum. Tudo eu fica amei. quietinha. Aí eu tô soltando assim 1, 2 vezes por semana aqueles bom dias, que é com algumas verdades que servem até de indireta para um pai, para uma sogra. Nossa,
Tá sendo bacana. Algumas coisas eu queria compartilhar, mas eu não posso. Ai, Deus. Ai, gente. Mas então é isso, né? Fica aí a inspiração da Giovana para vocês. Não desistam. E se vocês forem empresários, contratem mães, né? E acho que é isso, né, É gente? isso, É gente. isso. Muito obrigada, meninas. Tudo de bom para vocês. Imagina, Obrigada, a gente agradece. Giovana. Galera, Até a obrigada por nos próxima. ouvir. Um beijo para todo mundo. Beijo. Tchau. Tchau, Tchau. gente.